Olá, eu sou a Irene do Planalto. Oi, eu sou a Laísa. E eu sou o Chico, e me juntei com a Irene e com a Laísa para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Boa escuta. 1.5 Impactos. Pelo apresentado até então, já é possível distinguir ao menos dois impactos da grilagem, o econômico e o social. A concentração fundiária está no cerne desses impactos. Há um pacote tecnológico associado à grilagem, com ao menos duas finalidades: a monocultura agrícola de exportação e a manutenção de uma estrutura agrária baseada no latifúndio. Nas palavras de Tárrega e Rocha, 2018, nas mais diversas localidades do Brasil, onde se estruturam os conflitos, são escolhidas grandes propriedades de empresas agrícolas, terras suspeitas de grilagem, que não cumprem a função social, que exploram de forma predatória os recursos naturais, que estão sob controle de empresas que dominam tecnologias peculiares de exploração da agricultura. Enfim, as ocupações, de alguma forma, se relacionam com a forma como os movimentos camponeses compreendem o seu direito à terra ou entendem que o Estado não cumpre a legislação que define os parâmetros da reforma agrária. A partir dessa compreensão, há um confronto entre a cultura de exportação e a cultura de subsistência, que envolvem interesses de classes distintos e antagônicos, aprofundando a divisão do trabalho e da produção no campo, acirrando as contradições no processo de produção de riquezas, o que oporá, objetivamente, os interesses da burguesia agrária aos interesses do campesinato. Entretanto, a proposta dessa monografia é analisar o processo para além dessa inflexão característica, observando os riscos impostos ao patrimônio ambiental e cultural. Para compreender o motivo pelo qual a grilagem coloca em risco o patrimônio ambiental e cultural brasileiro, é preciso observar a área-alvo da fraude, analisando o que está sob e sobre a terra: as pessoas, as plantas, os animais, os costumes e saberes locais, entre outros. A disputa pelas terras transcende a questão agrária, constituindo um embate cosmológico de formas de ver, representar e interagir com o mundo, pois, como nos lembra Antônio Bispo dos Santos, na matriz afropindorâmica, a terra, ao invés de ser amaldiçoada, é uma deusa e as ervas não são daninhas. Como não existe o pecado, o que há é uma força vital que integra todas as coisas. As pessoas, ao invés de trabalhar, interagem com a natureza. E o resultado dessa interação, por advir de relações com deusas e deuses materializados em elementos do universo, se concretizam em condições de vida. O mesmo autor nos lembra da luta secular do povo negro pela manutenção de modos de vida alternativos. É sabido que o povo da África, ao chegar ao Brasil, imediatamente se rebelou contra os colonizadores, deles escapando de várias maneiras, adentrando-se pelas matas virgens, reconstituindo seus modos de vida em grupos comunitários contra colonizadores, formando comunidades em parceria com os povos nativos, em determinados casos organizados como nômades, outras vezes ocupando um território fixo. Para essas comunidades contra-colonizadoras, a terra era e continua sendo de uso comum, e o que nela se produzia era utilizado em benefício de todas as pessoas, de acordo com as necessidades de cada um, só sendo permitida a acumulação em prol da coletividade para abastecer os períodos de escassez provocados por irregularidades climáticas, guerras ou os longos períodos de festividades. Um exemplo dessas comunidades é o Quilombo Calunga, localizado entre vãos e serras, cobertos por um céu de azul celeste, límpido e profundo, e emoldurado pela beleza sutil dos cerrados nas margens do rio Paraná. Desenvolveu-se um pedaço da África. Entre 3 municípios do estado de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, com um território que supera 263 mil hectares, habitado por aproximadamente 8 mil pessoas, compreende 39 núcleos ou comunidades.
Comunidade originada do encontro entre negros revolucionários e a população indígena, manteve-se apartada da sociedade que a oprimia por séculos. Os seus membros prosperaram pela força das tradições, impondo derrotas às investidas da modernidade e do Estado que sempre teve inclinação favorável ao latifúndio. No sítio histórico e patrimônio cultural Calunga, o povo Calunga desenvolveu um modo de vida particular, contrário à dominância funcional capitalista, em que o uso da terra deve ser implantado em prol de todos que nela trabalham de forma respeitosa, retirando desta apenas o necessário para sua sobrevivência, não se importando com o acúmulo de riquezas nem com títulos de propriedades. A nossa cultura é que você vive aqui, eu vivo aqui na minha casa durante 20, 30 anos, mas eu sou livre. Se aqui não estiver dando para mim produzir, não estiver dando para mim tocar minha vida com minha família, eu posso sair e ocupar um outro espaço, né? Claro, seguindo as políticas de gestão do território. É uma coisa que não entra na cabeça dessas pessoas. Eles acham que tem que estar igual uma cidade povoada, sabe? Tem que estar todo mundo em cima do lugar, senão não está usando o território. Não considera que tem a questão ambiental, né? Que precisa ter vegetação, precisa ter árvore, precisa ter área descansando. Então, essa falta de respeito, assim, uma coisa que eles não conseguem entender, esse nosso jeito de viver, de ocupar, de preservar, né? Não fosse esse modo alternativo de vida que identifica a comunidade e as próprias características do local, provavelmente não encontraríamos, nos limites do território Calunga, uma das áreas de cerrado nativo mais preservadas do país, de solo riquíssimo em minérios e de elevada taxa de nascentes por quilômetro quadrado, além de uma orientação que prevaleceu por séculos voltada para a vida comunitária. Ali existem técnicas de cultivo desenvolvidas ao longo dos anos, originadas de conhecimentos empíricos adquiridos pelos quilombolas através do trabalho nas roças. Constatações que não ausentam a comunidade de contradições e conflitos internos, como veremos mais à frente. Há por ser registrado uma gama de conhecimentos específicos sobre plantas medicinais, compondo saberes culturais, tradições herdadas de antepassados que foram transferidos de geração em geração e que hoje são parte de tudo que nos define como povos. Graças à iniciativa da comunidade, ou seja, uma ação política consciente, esse patrimônio ambiental e cultural já foi reconhecido pela Convenção da Diversidade Biológica, em 1992, dispondo sobre a conservação da biodiversidade, regulamentada no Brasil pela Lei 13.123 de 2015. E não é só a Convenção da Diversidade Biológica que respalda o território. O processo de reconhecimento do território Calunga teve o pontapé inicial com os trabalhos da antropóloga Mari Baiotti, da UFG, e do extinto Idago, tendo sido reconhecida em 1991 pelo Estado de Goiás através da Lei Complementar número 11.409, de janeiro de 1991. Em 2000, como mais um passo rumo à regularização do território, a comunidade recebeu a certificação quilombola da Fundação Cultural Palmares, requisito prévio para o início dos trabalhos do INCRA na regularização fundiária. Mais recentemente, o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Calunga foi reconhecido oficialmente como um TICA, Território Indígena e Área Conservada por Comunidades Locais, por um registro internacional que é hospedado pelo Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa internacionalização tem impactos na forma com que os conflitos locais se desenrolam. A regularização fundiária é propriedade entre os povos quilombolas e a comunidade Calunga não foge à regra. Isso porque, como foi dito na introdução, a terra provê vida de diversas maneiras. A ausência de reconhecimento legal, motivada pela morosidade ou ignorância ativa, relembrando Goethe, do poder público, constitui porta aberta para conflitos
e negam o acesso pleno às políticas públicas, criando barreiras para a reprodução física, social, econômica e cultural. Vai de cima deste morro, ninguém sai. Construí meu barraco de madeira, em cima deste morro pra morar. Vem o cão de um grileiro de rasteira. Momento Pedrada. No Momento Pedrada de hoje, a gente vai responder uma dúvida que chegou via Facebook, de alguém que se identifica como Amazônia Pantanal. Ele, elo ou ela pergunta o seguinte: não consigo compreender por que os indígenas vivem em grandes áreas de terras de minérios de ouro, diamante e tantos outros, com assistência ainda que precária do governo e de ONGs de várias partes do mundo, enquanto os quilombolas vivem em pequenos povoados em terras improdutivas na maioria dos casos, sem assistência do governo nem das ONGs que auxiliam os indígenas em alguns aspectos. Por que essa diferença no tratamento de indígenas e quilombolas, se tanto os quilombolas quanto os indígenas sofreram na mão dos colonizadores impiedosos? Opa, Amazônia Pantanal, muito obrigado pelo comentário. Você aponta para questões importantes que precisam sim ser debatidas. Eu só tomaria cuidado com a forma com que a pergunta é construída, pelo seguinte: uma ferramenta comum na grilagem de terras é jogar comunidades tradicionais que representam as formas alternativas ao latifúndio de ocupar a terra uma contra as outras. No capítulo 2 a gente vai falar mais um pouco disso. Se a gente considerar que vivemos em um governo que apoia abertamente grileiros e latifundiários, então sim, podemos estar diante de uma estratégia institucionalizada de criação artificial de conflitos, beneficiando uns em detrimento dos outros. Por outro lado, as comunidades tradicionais, que representam as formas alternativas de ocupar a terra, não são blocos homogêneos. São muitas pessoas e muitas formas de pensar. Logo, é impossível escapar completamente de conflitos internos. Em todo caso, na monografia que originou esse podcast, partimos do estudo de caso de um imóvel do território Calunga, para falar desse problema que aflige tanto quilombolas como povos indígenas e camponeses pobres por séculos e por todo o país. Eu não adentrei tanto nesses problemas internos, como comentei lá no episódio 1, mas eu espero que essa pesquisa sirva como convite para mais trabalho sobre esse tema em outras comunidades, levantando dados que ajudem a responder a sua questão. E é isso, gente. Não deixem de interagir conosco, curtindo, compartilhando e mandando dúvidas e sugestões. Esse momento é reservado para isso. Que é botar o grileiro pra correr. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi, grileiro, vem. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro.